Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Aleluias. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Assim você vai descendo. Glória a Deus. Aleluias. Quem achou diz amém? Amém. Versículo 13. Diz assim: Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como o filho dos deuses. Aleluias! Fecha os teus olhos, Pai, nós lemos a tua palavra, agora pedimos, fala conosco. Senhor, desde já eu amarro toda força contrária, todo espírito maligno que queira roubar a tua palavra, todo espírito de cansaço, de sono, eu te amarro neste lugar, eu te impeço de agir nas mentes nesta noite, e eu declaro o domínio de Jesus neste lugar, que o Senhor fale e a voz dele seja ouvida no teu espírito, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar. Eu quero dizer essa noite que todos nós passamos por aflições nessa vida, pois o próprio Senhor Jesus nos disse em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições. Mas uma coisa Jesus disse: tem bom ânimo, tem bom ânimo. Quero dizer algo para você: não tem uma hora que o nosso Deus esteja mais presente na vida de um ser humano
não seja a hora que ele está sofrendo. O Senhor, ele está conosco todos os momentos, mas sabe o momento que Deus, ele para prestar atenção? É quando o ser humano está sofrendo. E interessante que também, enquanto Deus para te prestar atenção, olhar para você, é a hora que mais o inimigo conversa com você e diz assim: olha só, se Deus te amasse, você não estaria passando isso. Se Deus fosse com você, fosse na sua vida, você não estaria sofrendo como está. Mas como nós lemos hoje no Salmo 46, a palavra do Senhor disse que Ele é socorro presente na hora da angústia. E é isso que eu e você precisamos entender, que independente das situações que eu e você passamos, Deus é socorro presente e os olhos dele estão sobre nós. Então saiba que se você caminha de dia, nos dias ensolarados Deus é contigo, mas nas noites frias Deus é contigo também. O Senhor, ele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco quando tudo vai bem, quando tudo está difícil. Deus é Deus, Emanuel, que caminha conosco. A promessa foi feita e Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu envio o Consolador e não vos deixarei órfãos. Todos os dias eu estarei convosco. E eu não sei se você entende isso. Independente daquilo que você sente ou não, Deus é contigo, Deus está conosco, Deus caminha conosco. Seja dias bons ou não, Deus está conosco. Então, se você está passando por alguma provação, saiba que é nesse momento que Jesus está mais perto de você e Ele está trabalhando para te dar a vitória. E uma coisa que, quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo me chamou a atenção: tem milagres que precisam de uma temperatura certa para que ele aconteça. E o tema da mensagem é a temperatura do milagre. E eu quero dizer que não é no seu tempo, não é na sua hora, não é do seu jeito, mas é no tempo de Deus, na hora de Deus e da forma como Ele faz. A Bíblia diz que Nabucodonosor, esse grande rei da Babilônia, havia construído uma imagem de ouro. E ele tinha dado uma ordem: que todos os magistrados, todos os sábios, todos os sátrapas, todas as pessoas do reino, ao som da cítara, ao som da flauta, tinham que se prostrar diante da imagem. Só que algo me chamou a atenção, que naquela província, 3 homens se recusaram a se prostrar a outro Deus que não fosse o Senhor. Eu não sei se você pode imaginar esse quadro. No meio de uma cidade, de uma província, somente 3. Eu não sei como você está vivendo hoje, no mundo no qual o príncipe deste mundo tem controlado todas as coisas. E tantos crentes têm se curvado diante do príncipe deste mundo. Tantas pessoas que pensam que estão servindo a Deus e não estão, porque estão servindo aos deuses dessa terra. Mas a Bíblia diz que tinham 3 homens que tomaram uma decisão. Independente do que tenha que acontecer comigo, eu não troco a minha aliança com o Senhor. Eu não troco aquele Deus que eu conheço, aquele Deus que me tirou das trevas, aquele Deus que me libertou, aquele Deus que eu conheço, que caminha comigo, eu não troco Ele por nada. Aqueles homens tomaram essa decisão. E eu quero dizer que a provação que nós passamos tem um objetivo: saber se você vai negar ao Senhor ou se você vai confiar nele. Deus permite as aflições chegarem para eu e você, porque Deus nos testa. Deus quer nos testar se nós vamos permanecer confiando
até o fim, ou se nós vamos nos dobrar às chantagens do nosso inimigo. Quantos crentes começam a buscar Deus, começam a orar e o diabo começa a fazer chantagem, começa a ver a vida tomar uma reviravolta e fala: ih, pastor, depois que eu comecei a orar o negócio ficou fervendo. Claro, você estava assim com o diabo, agora você quebrou a aliança com ele, você quer que tudo fique em paz. Quando você quebra a aliança tem que haver guerra, porque nós não somos aqueles que estão ligados com as trevas, mas que estamos ligados com a luz. Aleluias. Quem é você essa noite? Quem é você essa noite? Você prefere a paz? Ou você prefere a guerra? Mas sabendo de uma coisa, que nessa guerra nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Então, aquele que confia ou aquele que cede às chantagens? No Salmo 125, no capítulo 1, a Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que Deus fala que o crente firmado em Deus é como um monte? Ei, um monte é algo firme. O monte pode passar vento, pode passar tempestade, ele permanece. Aquele crente firmado em Deus, que se converteu de verdade, você não precisa bajular ele para vir para o culto, porque ele é firmado, dando chuva, dando tempestade, o vento soprando, Satanás dizendo que vai destruir tudo, ele permanece. Ele diz: eu estou firmado com meu Cristo, eu passo com ele nas aflições, mas eu sigo em frente. Um crente firmado, ele não se abala. Ele não se abala com as chantagens das trevas, não se abala, mas ele permanece. E você é essa pessoa essa noite, que está firmado em Jesus, que está firmado na palavra, que independente do que vir a este mundo, você não vai negar o Senhor, você vai permanecer firme na palavra do Senhor e servindo a Ele. Em segundo lugar, eu quero dizer que o inimigo vai ficar furioso quando vê você firme. Tem uma coisa que o inimigo não suporta, é ver crente firme. Ele fica endemoniado. Ele fica endemoniado quando ele faz de tudo e o crente não se abala. Ele move de um lado, ele move de outro, mas o crente permanece firme. É isso que o Senhor quer de mim e de você essa noite. Independente dos ventos, independente do que vier no nosso caminho, porque escute bem, quem pode garantir a sua própria vida? Nós vivemos o dia de hoje, mas quem pode dizer o que vai acontecer amanhã, senão o Senhor? Hoje, sua vida pode estar tão bem, mas amanhã ela dá uma reviravolta, mas independente do que vier, Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia. Às vezes você escuta uma palavra como essa, mas você fala: pastor, eu não estou passando aflição nenhuma. Ei, não importa, porque a dor chega para o justo e chega para o injusto. As tristezas chegam para o justo e chega para o injusto. Nós estamos no mundo, enquanto estivermos no mundo, nós teremos aflições. E nós precisamos ter um coração preparado para, independente do que vier, eu estou firme com Jesus. Amém? E a Bíblia diz em Daniel 3,19, como nós lemos, que Nabucodonosor, ele ficou furioso. Nabucodonosor aqui, ele simboliza o inimigo, ao ver que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram à estátua dele, que até o semblante dele mudou. Sabe o que o Senhor disse algo para mim nesse texto? Que o inimigo, ele ficou tão furioso como Nabucodonosor ficou. Preste atenção, havia uma província inteira de joelhos. Ele podia falar: uau, só 3 não prostrou. Então tudo bem, pelo menos eu tenho a maioria. Mas ele não se preocupou com a maioria.
príncipe das trevas não está preocupado com quem já é dele. Ele está preocupado é comigo e com você. É com aqueles que tomaram a decisão de não se prostrar. Ele para tudo, ele fica bravo, ele fica nervoso, ele arruma estratégias para nos destruir, ele arruma formas. Eu tenho que fazer aquele crente parar, eu tenho que fazer aquele crente blasfemar, eu tenho que fazer aquele crente desestabilizar a sua vida. E foi tão incrível que o Senhor me disse assim: o diabo ele pode ter o máximo de pessoas, mas ele nunca se satisfaz. Porque o alvo dele não é quem está com ele, o alvo dele é quem está com Cristo. Então, crente, saiba que o inimigo ele não está brincando com você. Se você acha que ele está muito felizinho com você, você está muito enganado. Quando você tomou a decisão de servir a Jesus, sair do reino das trevas, vir para o reino da luz, ele falou assim: agora nós vamos ter guerra. E é por isso que você precisa entender que você está em guerra até o dia que Jesus nos buscar. Porque se você acha que você vai poder viver uma vida de crente de qualquer jeito, você está muito enganado. Se você acha que você pode vir no culto quando você quiser, se você acha que você pode orar se você quiser, se você acha que você pode ler a Bíblia se você quiser, eu quero dizer que tem um inimigo que está furioso, arrumando formas para acabar com a sua vida, acabar com a sua saúde, acabar com o seu casamento, acabar com a sua família, e ele não vai descansar. Você sabia que ele tinha todos se prostrando, menos 3. E eu não sei você, eu quero fazer parte dos 3 que não se prostram. E o Senhor me lembrou de outra pessoa na Bíblia que não se curvou também. No livro de Esther, no capítulo 3, no versículo 2, diz que Amã foi honrado pelo rei. E os governantes, os oficiais, toda vez que ele passava, todo mundo se prostrava. Todo mundo se ajoelhava para ele. Só que tinha um cabra macho, chamado Mardoqueu. Ele via aquele homem passar e dizia assim: não prostro. Para esse aí eu não prostro. Eu prostro só para o Senhor. Eu prostro só para Deus. Ei, todos os oficiais prostravam. Mas aquele homem, umzinho, tirou a paz do homem. Tirou a paz, porque esse não se prostra. E o trabalho de Amã foi o quê? Procurar uma forma para matar Mardoqueu. Então, crente, saiba que nós fomos chamados para adorar. Nós fomos chamados para exaltar aquele que nós viemos adorar esta noite com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Se eu estou triste, eu louvo. Se eu estou feliz, eu louvo. Se eu estou doente, eu louvo. A minha adoração não impede, não depende da minha forma física e do meu estado. A minha adoração tem que ser algo contínuo, porque Deus é Deus. Deus é digno de honra, Deus é digno de glória. E é isso que eu e você precisamos entender. Que a coisa que o diabo odeia é olhar para mim e para você e nos ver adorando. Não entende que você trabalhou o dia inteiro. Ele fala assim: vai descansar, mulher. Você limpou 10 casas. E o Espírito Santo não vai me adorar. E ele chega assim, ele fica doido. Mais uma vez ela foi na igreja. Mais uma vez ele foi na igreja. Mais uma vez ele dobrou os joelhos e foi buscar o Senhor. Mais uma vez ele tomou a decisão de adorar. E isso deixa o inferno louco. Eles não entendem que povo doido é esse, que está chorando, está louvando, que está triste, está adorando. Eles não entendem que povo é esse que tem o Espírito Santo queimando. Shema Hamerebiosaya.
Como explica um Espírito Santo que queima dentro de você? Como explica aquela alegria que mesmo quando tudo vai mal, a certeza é que Deus está comigo? Essa presença que nos impulsiona, essa presença que nos faz caminhar. Nós somos espetáculos para o mundo espiritual, crente. Nós somos espetáculo para anjos e demônios que nos assistem, que olham as nossas atitudes, nas decisões, as coisas que nós fazemos. Nós somos espetáculos. Quando você faz certo, os anjos estão vendo, mas quando você está fazendo errado, os demônios também estão anotando. Às vezes a gente anda, trabalha, conta uma mentira aqui, se ofende ali, faz assim, a gente esquece que nós somos vigiados no mundo espiritual. E uma coisa que o mundo espiritual não entende é quando tem alguém no hospital, acabou de receber uma notícia, você tem pouco tempo de vida, começa a adorar ao Senhor. Só quem tem essa presença morando dentro sabe do que eu estou falando. Essa presença que é a razão de eu e você levantar cada dia pela manhã. A Bíblia diz em Atos 16 que Paulo e Silas estavam pregando. E eles expulsaram um espírito de uma escrava e aquilo causou um problema muito grande para eles. E a Bíblia diz que eles rasgaram as roupas de Paulo e Silas e chicotearam eles. E depois de chicoteá-los, não só isso, lançaram eles numa prisão. Você pode imaginar, depois de você apanhar com aqueles chicotes romanos que quase rasgavam a sua carne, todo ensanguentado, e ainda entrar numa cadeia toda escura, algemados nos pés, todo machucado sem poder se mover. A situação era para reclamar. Ah, Deus, eu estou aqui fazendo a tua obra, eu estou aqui pregando, e olha o que aconteceu comigo, como muitos crentes fazem. Se o Senhor fosse comigo aqui, eu libertei uma moça, eu expulsei o demônio dela, e olha o que aconteceu, eu estou não na prisão porque eu fiz algo de bom. E ele não podia talvez nem entender, mas Paulo e Silas, eles desistiram de reclamar. Sabe o que eles fizeram? Paulo chegou para Silas e falou assim: ô brother, eu sei que você está todo quebrado, mas que tal a gente abrir a boca e adorar? E a Bíblia diz que eles começaram a cantar. Preste atenção. Enquanto eles adoravam, o mundo espiritual começou a se mover. Quando eles começaram a adorar, o mundo espiritual começou a se mover. Deus entra em cena e a adoração começa a criar um terremoto e abala aquela cadeia, abala as prisões, não só de Paulo, todos os presos que estavam ali, as cadeias foram abertas. Que quando o crente adora, o mundo espiritual ele é aberto e Deus pode entrar na situação. Deus entra na situação de crente que adora, Deus entra e intervém na situação de crente que louva o seu nome. Olá, bandagachaya. Se eles tivessem reclamado, eles teriam perdido a oportunidade de ver o que Deus fez naquela prisão, aquela noite. E quantas pessoas foram salvos, até o carcereiro foi salvo. Não questione, entenda os planos e os propósitos de Deus. Eu quero dizer que a raiva do inimigo aumenta a intensidade do fogo. Ei, quanto mais o diabo fica com raiva, ele vai criando mais e mais situações. Então a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou com tanta raiva que ele disse assim: eu quero esse fogo, aumenta ele, aumenta.
Mas não aumenta pouco não, aumenta 7 vezes mais. Por causa da raiva, ele mandou aumentar a temperatura. Mas eu quero dizer para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus estava perto de libertar o povo, o que Faraó fez? Mais trabalho. Mais trabalho. Quando o inferno começa a aumentar a pressão, escute isso. Quando o inferno começa a aumentar a pressão, quando ele começa a aumentar o fogo, quando você sai de uma situação e você entra noutra e você se cansa, cuidado. É a hora que Deus está esperando. Edeba, saia. Eita glória! Às vezes o inimigo pensa: vou aumentar tanto que eu vou destruir ela, que eu vou destruir ele. E ele fica só imaginando, porque ele não sabe que ele mesmo está cooperando para o seu milagre. Satanás, quando vai aumentando a aflição, ele não sabe que ele apenas está cooperando com a obra de Deus, com aquilo que Deus vai fazer. Escute, a Bíblia diz que Nabucodonosor mandou aumentar o fogo quantas vezes? Eu acho que ele não sabia que 7 é o número perfeito. Ele disse assim: vai aumentando até chegar no número perfeito. E Deus, isso mesmo, manda aumentar, porque nesse número quem trabalha sou eu. Na perfeição quem trabalha sou eu. Quando ele manda aumentar, eu entro. Eita glória! 7 é o número perfeito. Quando ele pensa que ele vai te destruir, ele só está aquecendo a temperatura para deixá-la no ponto de Deus entrar. Então não fuja dos processos, crente. Deus está com você quando as coisas estão esquentando. Deus está com você quando a temperatura está subindo, quando o calor da fornalha está subindo. Se está difícil, você tem que dizer: Senhor, a temperatura está aumentando, isso é sinal de milagre. Ei, se a provação está chegando, você tem que dizer. Crente diz assim. Crente, quando está passando por aflição, ele diz assim: se está perturbando tanto assim, é porque é sinal que o mundo espiritual já está vendo que o meu milagre está chegando. Se está perturbando tanto assim, é porque o diabo já sabe que Deus já decretou a minha vitória. Aleluias! Deus é Deus perfeito em tudo que Ele faz. E eu quero concluir. Quando a temperatura chega ao máximo, que até os soldados que foram levá-los não aguentaram. Escute, isso me mostra que tem fogos que sem a graça de Deus nós morreríamos. Sem a graça de Deus nós não teríamos condições de suportar. A Bíblia diz que ele escolheu os melhores soldados para levá-los. Só que o que garante a nossa vitória é a presença que anda conosco. Por isso que nós não precisamos temer. No dia que você disse sim para Jesus, a sua vida não pertence mais a você. Quando você disse sim, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, como diz o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. A partir de agora, as minhas guerras não são minhas, elas são dele. As minhas batalhas, as minhas lutas não são minhas, elas pertencem a Ele. Você só precisa entender e colocar na mão de Deus as lutas que você está passando e não tomar para você. Eu quero dizer para você que o fogo tem um papel de destruir aquilo que nos prende. A temperatura daquele forno
estava na perfeição de Deus. Que a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados no fogo atados. Escute isso. Eles foram lançados ali atados, mas ali dentro do fogo, o fogo que era para destruir, quebrou as algemas, quebrou o que prendia, liberou a presença do Deus Todo-Poderoso, que quando eles caminhavam no fogo, não mais caminhavam sozinhos. Quem entra no fogo? O Deus que caminha no fogo, aquele que disse para mim e para você: quando você passar pelo fogo, eu estarei contigo. Fica de pé. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está passando por alguma aflição, por algum fogo. Mas o Senhor está aqui esta noite. E esse fogo, ele faz duas coisas. Ele te liberta e ele caminha contigo. Esse fogo, ele entra com você na sua luta, ele entra com você na sua dificuldade. Ele libera as suas mãos, libera os seus pés, ele te libera para caminhar tranquilamente no fogo. Sabe o que é isso? Quando a presença de Deus entra, você caminha tranquilamente na situação que você está. Ela não te queima, ela não te aflige, ela não te toca, porque quem está contigo, caminhando contigo, é o Deus libertador. É o Deus que libertou Israel da mão de Faraó. É o Deus que libertou Sadraque, Mesaque e Abednego da mão de Nabucodonosor. É o Deus que caminha comigo e com você, que nos livra e nos liberta. Eu quero que você saia do seu lugar e venha exaltar o Senhor essa noite, neste lugar. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos forem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas vai até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não foge não. Está sempre protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Eu tenho um Deus. Escute. Que não vai deixar. Daqui a pouco você canta. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando fogos violentos. E Deus está te chamando nessa noite para vir bem pertinho nesse altar. Porque Deus quer trazer paz no meio da sua fornalha. Deus quer trazer a presença dEle. Se você é essa pessoa, vem aqui no altar. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na rede, e o produto da oliveira linda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém. Vocês dois.
fruto na vide, e produto da liberamento. Todavia me alegrarei. Nami, queria só um minutinho. Todavia me alegrarei. Depois você ora com ela lá. Thank you, Jesus. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Yes, Jesus. Tu és fogo. Tu és fogo. Tu és fogo que liberta. Olha pra mim. Há um fogo de Deus para libertar a tua alma. Tu tem vivido num cativeiro espiritual. Só não sabe o que passa dentro da tua alma. Há uma dor tão profunda aqui. E o Senhor quer te libertar hoje. O Senhor quer libertar o teu coração. Porque você ainda não viu, não tem vivido aquilo que Deus planejou para você. Porque o inimigo, ele sempre batalha contra a sua vida. Há uma batalha tão grande. E eu sei que você se esforça. Eu sei que você quer. Mas hoje, quero ministrar esse fogo que lhe corta. As coisas que te prendem ainda no mundo. As coisas que prendem ainda você gostando de coisas que o Senhor não quer que você goste. Ele vai mudar o gosto. Ele vai mudar. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Não importa, me alegrarei. Deus que nunca deixou essa eternidade. Espero me tomar. Expressão que esteja nessa situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Deixa eu viver uma noite mais aleluia, pela mão. Eu creio, eu creio. Deixa eu viver uma noite mais aleluia, pela mão. Eu creio. Já fruto na vide, produto da já fruto na vide, produto da liberamento. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, vou descansar nos braços de Jesus. Eu vou seguir os braços de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo.
do Senhor. A vitória na tua vida diz amém. No nome de Jesus vai prosseguir. Para o inferno luta e vence com poder. Sinta agora a unção de Deus fluir. Hoje Deus entrega a bênção pra você. Não há ferrolho, não importa que se feche diante da sua dor. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para o inimigo. Passa pela luta por vós, Ele vai salvar. Não deixe ser vencido. Jesus é o teu abrigo pra viver. Derrota não é de Deus, mas Ele só venceu, nunca perdeu. Levante suas mãos, comece a louvar, chegou a hora. Enquanto eu vou cantar, Jesus vai te tocar, vai ser agora. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na sua vida diz amém. No nome de Jesus vai prosseguir. Para o inferno luta e vence com poder. Sinta agora a unção de Deus fluir. Deus entrega hoje a bênção pra você. A vitória tem vitória pra você. Eu sei, ela vem pela e eu sei. Choro por uma noite, mas ela vem pela eu sei. Ainda a figueira não floresça, não haja fruto na verde e produz
Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu sei quem parou, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra se cumprir.
assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, poderei me ausentar em seu lugar. Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me deu. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar a não existem prisões que contenham a voz de Deus te amar. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Essa noite eu, Jesus, eu preciso. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Nesse lugar, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para
incendiar. Apareça, que teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Já nada luz, o dia raiar, a estar a cena que me impressionou. Anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, jamais desistiu. Largava o anjo, ele muito insistiu que não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistiu, um anjo lhe tocou e abençoado ele foi. De uma bênção não vou desistir, nela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Jesus. Cleiton, olha pra mim. O diabo pensou que ia te destruir. Ele só pensou que ele ia aumentar a aflição, em que você ia desistir. Mas o Senhor quem te chamou é o que caminha contigo. Deus está fazendo uma obra na sua vida hoje. Senhor, cura agora. Cura dentro dele agora. Dentro dele. Teu fogo agora entra dentro dele agora. Teu fogo entra dentro dele agora e purifica. Senhor, tudo aquilo que as pessoas fizeram de mal para ele, purifica agora o coração dele. Agora. É no nome de Jesus. Cura agora o coração deles. Cura agora o coração deles. Ofensas, todo veneno seja arrancado agora. Todo veneno da víbora seja arrancado agora. Todo veneno seja arrancado agora. Não ora agora. Não ora, só recebe. É no nome de Jesus. Destruidor, pega a tua bagagem e sai. Pega a tua bagagem e sai. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Estenda as mãos. Pai, eu abençoo o teu povo esta noite com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Senhor, que a tua unção venha estar sobre cada lar aqui representado. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Yes, é o teu fogo, é o teu fogo, é o teu fogo, Senhor. É o teu fogo, Senhor. É o teu fogo, Senhor. É o teu fogo que destrói toda obra das trevas nessa família. É o teu fogo que destrói. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada família aqui representada. Eu abençoo as finanças, eu abençoo os filhos, eu abençoo a saúde. Eu cubro cada um com o sangue de Jesus. Eu abençoo as mentes, eu abençoo o sono do teu povo. E eu declaro a paz, eu declaro o Emanuel, o Shalom, o Shalom, o Shalom. Que o Deus de paz que caminha contigo, é o Deus de paz que vai com você naquele carro, é o Deus de paz que vai com você para casa. Eu abençoo a